Olá, boa tarde a todos. Estamos aí durante essa semana, no nosso último dia de aula. Vamos então agora fazer a correção então da nossa aula. A gente teve aí atividade de História, Educação e Direitos Humanos. Vou começar com Direitos Humanos, tá certo? Em Direitos Humanos, a Pro trouxe aí um pouco de reflexão sobre a questão da inflação, das altas nos preços, né, dos alimentos. Então, a Pro trouxe esse encaixe, falando da questão da inflação, né? A gente tem arroz, carne aí, gás, gasolina, cesta básica no geral. Ela tem repercutido bastante, principalmente nos nossos noticiários diariamente, com índices de alta. Aí a gente tem aqui uma inflação, né, mostrando a tabela de inflação. O que é, então, essa inflação? É justamente a alta dos produtos. Então, a gente tem óleo de soja, arroz, feijão, leite, carne, frutas. E a gente precisa trazer uma reflexão para isso, pois esses alimentos, eles são alimentos básicos das nossas refeições diariamente. Então, a população, ela se alimenta basicamente de arroz e feijão, por exemplo. Então, se a gente está tendo alta nesse alimento que é básico, a gente, infelizmente, vai ter muitas pessoas que vão deixar de comer esse alimento e vai buscar outros recursos que muitas vezes, inclusive, não são mais saudáveis, né? Então, infelizmente, essa alta da inflação, ela vai trazer muitas consequências, principalmente como a gente vai ver na questão abaixo, que é a questão da fome, tá certo? Então, vamos lá. A gente tem, então, aqui, né, na primeira questão, que são questões, na verdade, abertas e questões que vocês devem responder aí com um adulto. Então, a primeira pergunta é se esse adulto da sua casa está tendo dificuldade. A gente teve aqui um errinho, tá, de português, de digitação. Está tendo dificuldade em realizar as compras. Acredito que grande parte de vocês responderam que sim, né, porque é uma realidade que tem atingido aí a nossa população, né, a população da classe baixa. Então, infelizmente, a gente tem sentido bastante impacto referente à realização dessas compras. E aí, na letra B, quais são esses produtos? Que foi basicamente o que a Pro falou um pouco acima. Grande parte dos produtos que a gente vai ter dificuldade em acesso é justamente aqueles que são básicos do nosso dia a dia, principalmente quando a gente fala em alimentação. Então, a farinha de milho, por exemplo, né, o cuscuz, que é também um alimento básico, ele também teve uma grande alta. Então, são alimentos, arroz, feijão, cuscuz, que teve grande alta e, infelizmente, vai trazer um impacto forte aí na nossa alimentação. E aí, aqui a gente traz, né, um dado que é referente a 17 pessoas morreram de desnutrição todos os dias no país. Então, atualmente, o Brasil, ele voltou ao país principal, um dos principais referente ao mapa da fome, né? Ou seja, o nosso país, ele tem batido recordes diariamente com pessoas que têm morrido por fome. E a gente, logicamente, vai parar e pensar que essa quantidade de pessoas que têm morrido por conta de fome, por conta de desnutrição, tem um impacto e tem uma lógica que é resultado da alta dos preços dos alimentos, tá certo? Então, basicamente é isso. Então, aqui, a alimentação é um direito humano. Lá na Constituição Federal, a gente vai ter isso como um direito. Isso não é algo que a gente tem só a condição e a necessidade de correr atrás. Isso é um direito. A gente tem o direito à alimentação. Por isso, inclusive, existe o programa do Bolsa Família, que é justamente um auxílio para que essa população ela tenha condições mínimas de sobreviver. Só que se a gente tem uma alta dos preços e não tem uma alta do benefício, isso não vai ter tanto reflexo, né? A gente precisa ter algo que seja equivalente. Uma família que precisa comprar gás, precisa comprar arroz, feijão, cuscuz, ela também precisa ter um valor de remuneração que seja compatível à alta dos preços, tá certo? Então, todo ser humano, ele tem que ter condições econômicas e físicas de acesso, tá? Separado, tá? A alimentação adequada. Então, isso é um direito humano, é um direito constitucional. Os nossos políticos e governadores, eles precisam garantir que toda a população, ela tem acesso à alimentação.
A gente não pode admitir que pessoas morram de fome. Isso é inadmissível, isso é extremamente preocupante. Então, isso é um direito e a gente tem que correr atrás para que ele seja garantido, tá certo? Então, vamos lá para a próxima atividade. Ainda falando sobre alimentação, a gente aí em história vem recuperar aí como começou então a comercialização de alimentos também, mas também de outros produtos. Então a gente viu aí que houve uma expansão das rotas de comércio da região da Europa, da África, expandindo então para a região da China. E a gente também vai ver aí que na América, né, na América do Norte, a gente vai ter, então, a presença de indígenas que também começou a se deslocar, criar rotas para vender os seus produtos, tá certo? Então, isso é um registro extremamente importante para a gente ver e entender que o comércio, ele movimenta o mundo, até nos tempos de hoje, né? Inclusive, como a Pro falou no áudio que gravou mais cedo, a questão da rota de comércio, ela vai ter impacto direto na questão da colonização do nosso país. Quando os portugueses eles vieram então para o Brasil, que eles não tinham intenção, na verdade, de vir para o Brasil, porque eles não sabiam que existia a América do Sul, mas então, quando eles chegaram até aqui, a intenção deles é justamente fazer essa troca comercial. Só que quando chegou aqui, descobriu, então, que existia já uma população indígena. O que foi que eles tentaram fazer, que a gente já falou diversas vezes, tentou, então, explorar essa população, tá certo? Mas isso aí a gente vai ver um pouco mais para frente. Vamos, então, voltar aqui à questão das rotas comerciais. Então, aqui pergunta, qual é o principal motivo do conflito entre os povos da região? Então, as rotas comerciais, a comercialização, ela cria conflitos desde esses tempos aí, né? Por quê? Porque se a gente tem trocas comerciais, se a gente tem, então, troca de produtos, ou se a gente tem a venda de produtos, isso, logicamente, vai gerar lucro. Então, infelizmente, durante esse período já existia, então, aquela questão, olha, eu vou, então, trocar o meu comércio por determinada coisa em determinada região e eu não quero que você troque. Então, as trocas comerciais, ela começou a ter conflitos, guerras e batalhas, porque determinadas regiões, determinados povos, né, principalmente falando aí, então, da questão dos europeus, eles queriam serem apenas os únicos a trocarem o comércio. Então, eles queriam trocar o comércio com a China, queriam que trocasse o comércio com a África, e, por exemplo, não queriam que os chineses trocassem com os africanos, por exemplo. Não queriam, então, que houvesse a troca com a população indígena da América do Norte, tá certo? Então, esse é o resultado do conflito e das guerras durante esse período das rotas comerciais. Então, aqui, ó, vamos completar, então, a frase. O comércio era uma atividade, então, comum aos diferentes povos que viviam na região do mar Mediterrâneo, e a seda, ela era fabricada na China e transportada para a Europa, passando pelo Mediterrâneo, tá certo? Então, isso é extremamente importante, espero que todos tenham, então, gostado ambas as aulas, pois ela é extremamente importante para a gente ver o quão o comércio até hoje movimenta o nosso mundo, né? Então, um beijo para vocês. A gente se vê na próxima aula.